Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo de 3 salmos, né? A Bíblia diz para nós nos achegarmos a Deus, está em Efésios 5, o apóstolo Paulo escreve, com cânticos espirituais, com salmos e orações de agradecimento. E tudo que Paulo escreve, ele tirou de algum lugar da Bíblia, e eu creio que ele tirou do livro de Salmos a forma que devemos nos aproximar do Senhor. E nesse Salmo 130, o salmista diz que com o Senhor, no verso 4, está o perdão para que te temam. E que Israel termina que possa esperar no Senhor. Eu não sei em quem você tem esperado, mas eu te digo, espere no Senhor. Porque é Ele quem perdoa os nossos pecados. Em 1 João, capítulo 1, do verso 5 em diante, a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar. Mas quando estamos em comunhão, se mantivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Há uma exigência para receber o perdão, comunhão. E comunhão é muito mais do que ir à igreja. Comunhão é o problema do irmão, ser o seu problema. Comunhão é você estar na congregação, servindo ao Senhor, diante dos dons que Ele te deu. Comunhão é você e o irmão ser um, como Deus, Jesus e o Espírito são um. É interessante porque muitos querem o perdão, mas não querem comunhão. Muitos só querem por seu umbigo, querem pedir, mas não querem doar. E lá diz em 1 João, capítulo 1, do 5 em diante, que a comunhão é necessária, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, mentimos. Então a primeira coisa é reconhecer o nosso fracasso, reconhecer que somos pecadores, reconhecer a nossa dependência 100% dEle, confessar. Confessar não é só falar, se confessarmos. Confessar requer um arrependimento, o abandono da prática. Confessar é estar dispostos à mudança de dentro para fora. Ele diz no verso 4, contigo está o perdão para que te temam. Com Jesus de Nazaré está o perdão. O perdão é porque Ele naquela cruz pagou a sua dívida. Não existe perdão sem restituição. O preço do pecado é a morte. E alguém pagou a sua morte, e esse é Jesus de Nazaré. Então se achegue a Ele com um coração puro, esteja em comunhão, abandone o seu pecado, porque aquele que prometeu é fiel para te perdoar e purificar de toda injustiça. E ele termina o Salmo 130, é Deus quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Lembrando que iniquidade é pecado. E pecado está em 1 João 3,4, é a transgressão da lei, da palavra do Senhor. É Deus quem paga, redime, é Deus quem nos restaura, é Deus quem nos liberta, que é Ele quem redime a sua alma. Não tem outro que possa te livrar das garras do pecado e das garras de Satanás, a não ser aquele que redime a sua alma, e Ele vive, reina e vai voltar para nos buscar. Outro salmo é um salmo de Davi, salmo de romagem também. E ele diz, não é soberbo o meu coração, nem procuro coisas demais, grandes demais para mim. Esse é o rei de Israel, esse não é qualquer um. É um homem que teve poder na mão, mas um homem segundo o coração de Deus. E ele fez questão de falar, eu não sou soberbo. Que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda, e a humildade precede a honra. Hoje no nosso meio o que temos são pessoas soberbas, pessoas que dizem que são reis, mas na realidade são mendigos espirituais, pastores, pastoras, apóstolos, bispos, títulos e títulos, doutrinas de Nicolaíta, cheios de títulos e ocos do espírito. Você tem que ser conhecido como um homem e uma mulher de Deus, não pelo seu título, mas pelas suas atitudes, pelo caráter cristão que você tem que ter, refletir a imagem de Cristo. Porque a soberba lindou o nosso meio. Cantores gospels são verdadeiros artistas gospels.
cheios de vaidade, vestidos igual mundanos, recebem autógrafos e oco do Espírito, pastores que são vacas sagradas, que cobram para pregar nos púlpitos, para contar piadas e muitas piadas imorais. E eles são aplaudidos de pé como verdadeiros gurus que têm a solução para você ser feliz na terra. E nessa solução não exige abandono de pecado, não exige caminho estreito, te dá um caminho largo e diz para você, tudo bem. Eu quero dizer que no dia da sua morte esse homem não vai estar com você. É você e Deus. É você e aquilo que você fez. Então que não seja soberbo o seu coração. Hoje é dia de você descer do seu pedestal, colocar a sua cara no pó e reconhecer que Deus é que te dá todas as coisas, que você tem mais do que precisa e muito mais do que você merece. Se você hoje comeu, vestiu, você é próspero. Biblicamente falando, prosperidade e ausência de necessidade não é dinheiro, não é riqueza, como esses pastores dizem. Mas os soberbos definharão como a erva, porque a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda, e a humildade a honra. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi era rejeitado pelo seu pai e pelos seus irmãos. Davi era um filho bastardo de Jessé. Deus falou para Samuel, eu sondo mente e coração. Deus está sondando a sua mente e o seu coração. E se você é arrogante, soberbo, mude. Esse salmo é de um rei de Israel. Um homem que cometeu muitos erros, mas um homem também que cometeu muitos acertos. E o maior acerto de Davi era o temor do Senhor. Leia o Salmo 51, veja lá. Davi tinha vários acertos. Outro acerto de Davi, nunca colocou a culpa de pecado dele em outra pessoa. Então aprende com Davi, não seja soberbo o seu coração. Não seja arrogante, mas seja um verdadeiro cristão, um homem e uma mulher de Deus. No seu trabalho, na sua família, na sua casa. Que todos possam reconhecer você como uma pessoa humilde, como uma pessoa quebrantada de coração, como um servo, como uma pessoa que é uma bênção nessa terra. O Salmo 132 tem muita coisa importante. O Salmo 132, 11 diz que o Senhor jurou a Davi que um descendente dele se assentaria para sempre no trono. É interessante que aquele cego no caminho de Jericó, ele diz, Jesus, filho de Davi. Deus falou para Davi. Olha que honra, Davi ficou honrado. Ele falou, não bastasse o Senhor ter escolhido o seu servo. Lê 1 Crônicas, capítulo 22. Ainda, se fosse isso pouco, o Senhor ter feito tudo isso comigo. O Senhor ainda falou que um descendente meu vai construir a sua casa e vai assentar para sempre no trono. Mas o descendente de Davi que vive, ele está sentado à direita do Pai e está construindo um templo. Se você não sabe, Jesus Cristo é um construtor, não é um carpinteiro. A casa que ele está construindo é de gente, de pedras vivas para a habitação de Deus. Deus não habita mais em santuário feitos por mãos humanas. Então, Davi ficou honrado. Então, esse salmo diz isso. E por isso que você vai ver na Bíblia várias vezes, chamando Jesus de filho de Davi. Quer dizer, descendência de Davi. Então, do tronco de Jessé sairá um rebento, Davi. Isaías 11 diz sobre a vinda de Jesus, cheio do poder do Espírito, mas fala também da volta dele, o descendente de Davi. Olha que honra! Olha que honra para esse homem. O Messias na sua descendência, lembrando que Davi é de Belém da Judéia, Jesus também é de Belém da Judéia. Davi é da tribo de Judá, Jesus também é da tribo de Judá. Davi foi rei, Jesus é rei eternamente. Leia Filipenses capítulo 2, verso 9 e 10. Todo joelho terá que se dobrar diante dele no céu, na terra e debaixo da terra. E no verso 13 diz que Deus escolheu como morada Sião.
Diz: o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois eu preferi. Quando Salomão constrói o templo, ele diz que toda oração que fosse feita naquele lugar ou em direção àquele lugar, Deus ouviria. Por isso você vai ver Daniel orando, levantando as mãos ali, porque Deus escolheu aquele lugar por sua morada. Atualmente aquela casa está vazia. A Bíblia diz que aquele templo seria destruído, aquele templo que foi todo corrompido pelos sacerdotes, corruptos por Herodes. Aquela casa que eles chamavam de casa de oração se transformou num covil de salteadores. Então esse salmista diz que ele escolheu a Sião. Mas se ele não está lá, Jesus hoje, ele está dentro de você, de mim, dentro da congregação, dentro da sua família. Mas ele vai voltar e vai reinar 1000 anos em Israel. Vai julgar a terra e ele vai reinar ali. Por isso que diz: o Senhor escolheu ali. Ali já foi a morada de Deus durante muito tempo. Israel é um lugar único na terra. Escolheu Sião. Depois ele escolheu você. Jesus falou: todo aquele que crê em mim, eu e o meu Pai viemos para dentro dele e faremos nele morada. Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus.